Olá, benditos! Eu quero começar nossa reflexão de hoje lembrando a vocês que não havia divisões de capítulos na escrita original de Ezequiel. Então, nós não devemos esquecer que o chamado de Ezequiel para a obra profética veio da visão magnífica e portentosa do trono de Deus, da sua carruagem e dos querubins descritos no capítulo passado. E então ele ouviu uma voz. O que essa voz disse ao profeta é o nosso assunto de hoje. A expressão filho do homem é usada apenas com dois profetas, Daniel, uma única vez, e Ezequiel, 93 vezes ao longo de todo o livro. A maioria dos comentaristas concorda que esse título é um lembrete da fraqueza e da fragilidade da natureza humana. É um hebraísmo que significa literalmente filho de Adão, como se Deus o chamasse simplesmente de humano. Filho do homem também foi um título que Jesus usou para se referir a si mesmo cerca de 80 vezes nos evangelhos. No entanto, o uso desse título por Jesus está mais conectado com a ideia da natureza humana do Messias. Ao ver os querubins, o trono e a glória do Senhor, Ezequiel caiu com o rosto em terra, e então ele recebeu uma ordem para ficar de pé. E quando a ordem foi dada, o Espírito Santo entrou no profeta e agiu nele para que ele se levantasse. Daquele momento em diante, em muitas ocasiões, o Espírito Santo levantaria e levaria Ezequiel para vários lugares em visões de Deus. O profeta apenas deveria permanecer em obediência, ouvir e transmitir a palavra de Deus com fidelidade. Esse mesmo padrão da obra do Espírito e da palavra de Deus deve ser evidente em nós, os cristãos, nos dias de hoje. Se Deus nos chama para fazer um certo trabalho e nós reconhecemos que não somos capazes de fazê-lo por nossas próprias forças, Ele nos dará o poder necessário para cumprirmos a sua vontade. Essa experiência de Ezequiel se deu antes da terceira invasão que destruiu Jerusalém. Mas o restante dos israelitas do Reino do Norte já havia sido levado para o exílio pelo rei da Assíria e estavam espalhados pelo Oriente Médio. Ezequiel estava sendo comissionado por Deus para falar a todos, para os israelitas do extinto Reino do Norte e para os judeus, tanto os que estavam ainda na terra de Judá, quanto os que estavam na Babilônia, que tinham sido levados na primeira e na segunda invasão. Deus enviou Ezequiel para falar para um público difícil. Eles eram rebeldes por natureza e sua rebelião era ainda pior porque era contra Yahvé, o Deus que os havia amado e feito tanto por eles. O versículo 3 traz uma curiosidade interessante no original hebraico. Deus usa aqui o termo goim para referir-se às nações rebeldes de Israel do norte e Judá do sul. Esse termo goim carrega um sentido pejorativo, normalmente usado para se referir às nações pagãs. Normalmente, Deus usava o termo que significa uma unidade congregada, como era o povo de Israel originalmente. O povo é descrito ainda como insolente e teimoso. A insolência sugere a atitude do homem que não abaixa o olhar, mas prefere enfrentar seu oponente descaradamente. E a teimosia descreve o homem inflexível que se recusa terminantemente a ceder, mesmo quando considerado culpado. Em se tratando de um povo, esse é um quadro muito negativo. Ouvir essas características logo no início do seu comissionamento deve ter sido bem desafiador para Ezequiel. Ele deveria dizer a eles, assim diz o Senhor Deus, ou seja, ele estava sendo enviado para falar as palavras de Deus e não as suas próprias palavras.
A frase casa rebelde é empregada neste livro mais de 10 vezes. Em vez de casa de Israel, eles se tornaram casa rebelde, mesmo após sua ida para o exílio. Quer ouvissem ou não a voz de Deus, isso não poderia mudar a mensagem do profeta. Com isso, eles teriam certeza de duas coisas. Primeiro, que Deus, em sua misericórdia, os havia avisado. E segundo, que eles próprios eram indesculpáveis por não aceitar o aviso divino. E o resultado ficaria com o Senhor. Deus avisou Ezequiel que muitos rejeitariam sua mensagem. Quando o Senhor diz, nem se assuste com o rosto deles, o verbo aqui é uma palavra muito forte que significa ser despedaçado. Às vezes, a rejeição de uma mensagem é vista em um olhar de desdém ou um desafio orgulhoso. Ezequiel não deveria permitir que a rejeição à sua mensagem o levasse a ser tomado pelo medo ou pelo desespero. Observe como Isaías, Jeremias e Ezequiel receberam um chamado deprimente, mas eles foram muito necessários naquele momento crítico da história do seu povo e tinham que estar preparados para uma grande medida de rejeição e até mesmo perigo de morte. Deus então desafiou a obediência de Ezequiel, dizendo-lhe que não fosse rebelde como seu povo, mas que comesse algo que ele mesmo lhe daria. E então ele viu uma mão estendida para ele, com um rolo de papiro, que era o material comum na época. Esse rolo representava a palavra que Ezequiel deveria proclamar ao povo. Isso nos mostra que a palavra de Deus não era apenas uma palavra espontânea falada aos seus profetas. Deus tinha uma palavra escrita, com um plano e um propósito. Quando aquela mão abriu o rolo para Ezequiel, ele pôde ver que a mensagem de Deus estava escrita no rolo por dentro e por fora. Normalmente, os rolos de papiro eram escritos apenas de um lado, mas aqui a mensagem do Senhor estava tão cheia de lamentações, gemidos e ais que ambos os lados tiveram que ser utilizados. Isso significava que a mensagem de Deus não apenas era bem definida, mas também uma mensagem completa. Ezequiel não podia modificá-la com seus próprios comentários, não havia qualquer espaço para ajustes. Esta era a mensagem para a casa de Israel ouvir e que seria completamente rejeitada. Na nova aliança, podemos ficar felizes, porque em geral temos uma mensagem muito melhor para levar, as boas novas do Evangelho. A mensagem de que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, e ele deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. E apesar de muitos a rejeitarem, muitos outros têm aceitado essa mensagem, experimentado o novo nascimento e promovido uma grande alegria no céu. Mas agora, voltando ao versículo 8, Deus disse a Ezequiel que daria algo para ele comer. Qual seria o cardápio de Deus para o profeta? É sobre isso e muito mais que nós falaremos amanhã aqui no Canal Bendito, o canal de Fala Fácil, onde a teologia é para todos.